Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou o Fábio Capilé, secretário-geral da Academia, e também sou responsável pelo sistema de lives. Gostaria de agradecer a toda a diretoria da BD, na pessoa do seu presidente Roberto Vitor, por toda a confiança e empenho no sentido de promover o debate jurídico e a difusão cultural em todo o país. Quero também agradecer as pessoas da diretoria, o André Meira, a vice-presidente Carmela, a segunda vice-presidente Carmela, o primeiro vice-presidente André Meira, o secretário adjunto que se faz presente nessa live, Rodrigo Vascuvo, e toda a academia, todos os membros, sem o qual esse projeto jamais ele teria saído do papel em prol da difusão jurídica para todo o país. A Academia Brasileira de Direito, fundada em 2019, é composta por 40 acadêmicos. Nasceu fruto de um movimento gestado por 8 estados, com a finalidade de criar uma academia jurídica com viés de responsabilidade social. É composta de 40 membros, que são 40 acadêmicos considerados imortais. 27 cadeiras são reservadas para as 27 unidades federativas, ou seja, a academia possui representação em todos os estados do nosso país, sendo que 13 cadeiras são ocupadas por juristas consagrados no território nacional. Hoje, nós teremos como expositoras as juristas Maria Berenice Dias e Mariana Chaves, que ela está, inclusive, direto do Timor-Leste para todos nós. Todas elas são membros efetivos da Academia Brasileira de Direito. A nossa live é sobre o assunto direito de família, onde serão abordados os temas família com S e exercício das responsabilidades parentais em tempos de pandemia. Passarei, então, a palavra para o nosso mediador, também mediador, Rodrigo Vaz Sampaio, que, além de ser secretário adjunto da Academia Brasileira de Direito, é pós-doutor em Direito e professor da Seal Law School. Ele fará a apresentação dos expositores, tá? E eu queria agradecer a presença das nossas expositoras hoje e passar já, sem tomar mais tempo, a palavra para o Rodrigo, para que ele faça a condução e a apresentação das expositoras no dia de hoje. Rodrigo, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo, agora na condição de debatedor, junto com duas juristas muito importantes aqui do nosso cenário brasileiro. Queria agradecer primeiro a essa introdução sempre amigável do nosso confrade Fábio Capilé, cumprimentar o nosso presidente e vice-presidente da Academia Brasileira de Direito novamente. E sem muitas delongas, eu acho que hoje é um dia com duas personalidades do nosso universo do direito de família brasileiro, e tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo para ouvir as duas. Então, assim, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Maria Berenice Dias. É a primeira vez que estamos juntos, professora, mas dizer que é um prazer estar com a senhora, acompanho os seus escritos, seus trabalhos, os leio também, tenho acesso aos seus livros, e dizer que estar hoje como um debatedor, um simples debatedor na presença da senhora é um prazer, né? É um pouco difícil apresentar o currículo da senhora, porque realmente é um pouco extenso, né? Mas dizer, eu acho que alguns pontos principais que me parecem à primeira vista, dizer que foi a fundadora do IBDFAM, né? Do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Hoje, acredito que está no cargo de vice-presidente, a senhora me corrija se eu estiver errado, hoje exerce a vice-presidência do Instituto, é advogada, foi uma magistrada hoje em dia aposentada, fez carreira no Rio Grande do Sul, e é uma das grandes responsáveis por esse impulsionamento do direito de família, né? Uma jurista extremamente atuante nesse ramo, né? Então, ela vai nos brindar com um tema de palestras que é direito de família, família com S. Eu, com certeza, estamos todos aqui aguardando para saber esses conceitos e definições de família, professora. Então, sem delongas, transmito a palavra para a senhora e sinta-se completamente à vontade junto conosco. É uma delícia participar desse evento, um evento da academia. Eu me senti muito honrada de participar, ser convidada para participar da academia. E fazer um evento com a Mariana, nossa, sabe, que está lá do outro lado do mundo, eu juro que eu vou visitá-la
uma hora dessas, tá? Eu tenho um carinho muito grande por ela, pela mãe dela, então, assim, ó, a alegria, de fato, é redobrada. E, principalmente, assim, ó, para falar, até comentando, não, aqui a gente fala de poesia, fala disso, fala disso, não, nós vamos falar sobre afetos, né? Que nada mais é do que esse, bom, o conceito de família, que sempre foi assim, família é uma só, Sagrada Família, sabe? É Maria, José, Jesus, casamento indissolúvel, para as pessoas crescer e multiplicar, até que a morte os separe, na tristeza, na pobreza, na doença, enfim, tanto que o ramo do direito que trata essas questões relacionadas aos vínculos familiares se chama direito de família, e sempre foi, família sempre só teve uma, e sempre foi tão preservada, tão sacralizada essa ideia de família, bom, tudo que parecesse ser uma família, se não tinha o selo do casamento, não tinha o carimbo do Estado, não era família, não. Não, o que era? Ah, sociedade de fato, era até relação de trabalho, ou era nada, né? E isso assim, sempre gerou uma invisibilidade e uma exclusão que ninguém entende muito como nós, durante 70 anos, convivemos com isso, que foi uma das grandes fontes de injustiças nesse país, né? Então, assim, se a pessoa vivia junto com outra durante 20 anos, tinha meia dúzia de filho, ou se não tivesse passado pelo cartório para casar, aquilo lá não existiu, sabe? Absolutamente invisível, e aquela mulher não tinha direito a nada, herança, se partilha de bens, absolutamente nada, até teve um momento que os filhos nem podiam ser reconhecidos, ou sempre foram rotulados como ilegítimos, porque, sabe, tudo era excluído para não contaminar esse conceito de família como sendo um conceito único. A flexibilização deste conceito, fruto de toda uma mudança social, que nós temos que reconhecer que tem tudo a ver com o movimento feminista, sabe? Eu acho assim que feminista é toda pessoa inteligente, homens e mulheres que se dão conta de que essa diferença ainda existe de tratamentos, né, entre homens e mulheres, que não tem nada a ver com a ideologia de gênero que inventaram para tentar manter essas estruturas muito conservadoras da família. Isto sempre hierarquizou demais a família, e foi o movimento feminista que veio buscar o equilíbrio. E isso acabou se alastrando, e as mulheres entraram no mercado de trabalho, as mulheres adquiriram mais independência, começaram a convocar os próprios homens para dentro do exercício das atividades parentais, e de uma hora para outra o casamento não tinha mais aquela característica que era daquele. Ou era oficial ou não era nada. Porque assim também as pessoas eram muito marginalizadas, se eram excluídas deste saídas dentro do casamento. As mulheres, então, nossa, então mulher desquitada, sabe? Era mulher deixada, largada, abandonada, sabe? Ela sempre foi socialmente muito degradada. Então, as mulheres ficavam dentro do casamento, parecia que o casamento era indissolúvel, né? Então, além de não se sair das relações, ninguém nem conseguia entrar nas outras relações, outros vínculos de afeto, bom, porque também eles não existiam na sociedade. Sabe? Era tudo uma tentativa de engessar as pessoas dentro do casamento. Mas eu tenho que reconhecer que esse foi o grande boom do movimento de mulheres, sabe? Que acabou levando a essa mudança social, essa mudança comportamental, aonde, bom, as pessoas começaram a poder migrar de um relacionamento a outro, e a justiça se viu na contingência de reconhecer, não, isso aí existe, nós temos que atribuir alguma consequência jurídica a isso, né? E essa evolução que partiu da jurisprudência acabou contaminando a própria Constituição da República, que alargou o conceito de família, trouxe para dentro do sistema jurídico o conceito de afeto, né? Porque
a relação entre duas pessoas durante algum tempo, com a característica de constituir uma família, sabe? Socialmente, que vínculo é esse que se constitui dessa forma? Bom, é um vínculo que se constitui de um elo de afetividade. Eu sempre digo, essa Constituição viu o afeto, né? E alargou esse conceito. Então, a família não é mais só a família do casamento. E, bom, se não é só essa, a Constituição mesmo diz, não, família sem casamento, aí união estável, família dos pais com seus filhos, sabe? E esses conceitos não são fechados, são abertos. Paulo Lobo diz isso com muita propriedade, para além dos números clausos. Bom, e isso acabou... Bom, então, se família não tem mais aqui esse viés, não se pode mais falar em direito de família, por isso que eu falo direito das famílias. Eu escrevi a primeira vez um manual com este nome, Manual de Direito das Famílias, por ser esse conceito plural, famílias com S. Bom, então, se famílias é assim, isso tão abrangente, tão mais aberto, então, o que é a família? Onde é que está o conceito disso? E acho que esse foi o grande mérito de BDFOR, sabe, que ao longo dos seus 20 anos acabou construindo e provocando um verdadeiro corte epistemológico no conceito de família. Não, família é uma relação de afeto. E esse conceito até já está na Lei Maria da Penha, que veio a reconhecer este conceito de família. Bom, então, assim, se há um vínculo de afeto, entra dentro deste conceito outras estruturas que têm o afeto na sua origem e que também são família. E foi daí que eu acabei criando esse neologismo, homoafetividade, famílias homoafetivas. Bom, então, se família é uma relação de afeto, se a relação de pessoas do mesmo sexo é uma relação de afeto, e porque ninguém duvida que os vínculos não têm origem numa relação de natureza afetiva, então são uma família, sabe? Então, foi um tipo de um silogismo meio elementar, mas que, no fundo, colou, convenceu, e houve essa inserção, e cada vez está havendo mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que meio que se dar conta, que toda essa mudança, sabe, que foi acontecendo, ela não cessou, ela não parou, a ponto de que já se começou a reconhecer que existem famílias simultâneas, ou seja, que um homem, que isso é uma façanha exclusivamente masculina, consegue manter duas famílias ao mesmo tempo. Vive com duas famílias, tem filhos com as famílias muitas vezes, parece que eles têm o dom da ambiguidade. A ambiguidade, então, vive com uma, vive com a outra, tem... a única característica é que viaja muito, né? Consegue vir testemunhas, sabe, dos dois lados, dizendo. Sim, mas dá para a justiça dizer que isso não existe? Que essa outra família, por ter sido, se constituir à margem, né, de um outro relacionamento, que foi uma postura masculina, né? Foi ele que teve outra família, então a responsabilidade, no fundo, é dele, e ele vai se safar disso de uma maneira irresponsável, ou seja, então... ele não tem nenhuma responsabilidade com relação a esta outra família, a não ser, olha que coisa meio que imbecil, né? Se a mulher disser que não sabia que ele era casado, então, bom, então era uma sociedade de fato e tal. Ou seja, mas se a mulher disse que sabia, aí a resposta da justiça sempre foi assim, azar, que bem feito, quem mandou tu te meter com um homem casado, sem lhe garantir direito nenhum. Mas, assim, isso vem avançando, eu acho que até é um dos temas muito recorrentes e muito, muito caro ao próprio BDFAN, que a gente vem buscando esse reconhecimento, porque, assim, essa é a realidade da vida como ele é. As mesmas coisas, as relações poliafetivas, que também elas existem, pode causar repugnância, pode, assim, as pessoas viverem de uma maneira diferente da que a gente vive, não quer dizer que a gente tem que rechaçar, não pode aceitar, sabe? Tem que ser alijada, crucificada. Não, existe, tem famílias formadas simultaneamente na mesma casa, morando, sabe? Mais pessoas, que mantêm entre elas um vínculo de afeto. Elas não existem como tal? Existem. Bom, se existe, tem que gerar consequências jurídicas. Aí, assim, eu sempre invoco uma frase muito piegas do Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. No fundo, é isso, daí a origem. Ou seja, as pessoas têm que assumir a responsabilidade
sabe, dos vínculos que mantém. Acho que essa é a responsabilidade ética do afeto. E que a justiça não pode, em nome da preservação de um instituto que, né, não é mais o único, simplesmente incentivar essas posturas que não aceita, mas assim, o não aceitar acaba assim, forma um ciclo vicioso. Bom, se não aceita, não deveria ser assim, então tu não deve nada para ninguém, sabe? Então, mais ou menos, é nesse momento que se está, mas nós temos que nos dar conta de que, de fato, família é um conceito plural. E que eu queria colocar num primeiro momento, porque esse conceito de afetividade transbordou para os vínculos da parentalidade, que é o tema que a Mariana vai abordar. Muito obrigado, professora Maria Berenice Dias, por essa explicação, por essa introdução, né, à ideia de família, de famílias. E eu tenho várias, na verdade, eu queria lhe escutar sobre vários assuntos, né, para falar a verdade, né. Mas vamos deixar isso para um segundo momento, né. Nós queríamos escutar a respeito de união estável, de igualdade de filhos, né, que veio com a Constituição, quer dizer, realmente foi um passo importantíssimo, né, no nosso regime democrático, a igualdade de filhos. Então, assim, tem vários assuntos que eu gostaria de escutar, mas vamos deixar a Mariana falar primeiro, com a licença da senhora, e daí a gente volta aos assuntos também o que o chat vai nos trazer na sequência, né? Então, agora apresentando uma amiga minha, já, né, na verdade, nos conhecemos já desde... A idade demonstra, né, Mariana? Acho que já nos conhecemos. A minha, obviamente, não a sua. Você está ótima, né? Nos conhecemos, acho que deve fazer uns 6 ou 7 anos. Salvo engano, a primeira vez que nos cruzamos foi em Belém do Pará, num congresso que foi feito na Amazônia, né? Depois nos encontramos de novo em Portugal também. E a Mariana é uma dessas novas juristas da geração de direito de família. Me permita introduzir dessa maneira, minha amiga. E doutora já, tem um doutorado duplo, né? Então, que ela conseguiu em Portugal e na Universidade de São Paulo, extremamente atuante, e isso demonstra até mesmo ter ido até o Timor-Leste, né? De onde ela nos fala hoje. Ela estava nos contando que lá são 5 da manhã, então, uma verdadeira heroína, né, de falar nesse horário, também para o nosso público brasileiro aqui, né? Para quem não sabe, Timor-Leste é um dos países que se fala língua portuguesa, né? Então, tem muito de herança das legislações portuguesas. E a Mariana vai nos brindar aqui com um tema que é correlato, a respeito de parentalidade, e é denominado exercício das responsabilidades parentais em tempos de pandemia, que, aliás, é um dos pontos também que vem sempre sido debatido, né, com a origem na pandemia, como que as famílias estão se estruturando, né, vira e mexe surgem temas também relacionados ao direito de família. Então, Mariana, a palavra é sua, é um prazer estar com você, você sabe que tenho um grande carinho por você, então vamos lá, estamos ansiosos por lhe escutar. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela introdução tão gentil. Boa tarde, Fábio, boa tarde, doutora Berenice, boa tarde a quem está nos assistindo. Quem estiver assistindo do Brasil, né? Porque quem estiver assistindo por aqui eu acho difícil alguém estar acordado essa hora, só eu e as galinhas que estão cantando aqui. É sempre um prazer estar com vocês, agradeço o convite da ABD para estar participando nesse encontro virtual. Eu acho que a tecnologia tem aproximado muito a gente, né, nesse momento que parecia de grande afastamento, parece que as pessoas estão se aproximando. Isso para mim é bom, porque eu estou literalmente do outro lado do mundo e estou me sentindo mais próxima que nunca das pessoas e do ambiente acadêmico. Antes de entrar no meu tema propriamente dito, só pegando um pouco da fala da doutora Berenice, para a senhora ver a influência do IBDFAM, eu estou dando uma aula esse ano na Universidade Nacional de Timor-Leste de Direito das Famílias. A disciplina em Portugal e aqui também, obviamente por influência portuguesa, se chama Direito da Família, e eu troquei o nome da disciplina para Direito das Famílias, e na minha primeira aula eu expliquei aos meus alunos o porquê
da terminologia, obviamente invocando a doutrina da senhora, invocando o IBDFAN, tudo aquilo que a gente teve de boa influência ao redor do mundo, né? Não apenas no Brasil. O IBDFAN, para quem não sabe, é o maior instituto de direito das famílias do mundo, a maior associação, instituto dedicado a esse ramo do direito no mundo. Nós temos hoje, eu acho que, bem mais de 10 mil associados. O IBDFAN tem uma influência enorme. Mais de 16 mil, Mariana. Tá vendo? Eu estou atrasada nos números. Daqui a pouco chega em 20, eu ainda estou... Não, o IBDFAN tem influenciado muito o direito das famílias, não apenas no Brasil. Por exemplo, há magistrados em Portugal que falam em direito das famílias. Há um desembargador que é meu amigo, o doutor Paulo Guerra, e ele tem vários livros publicados, principalmente no âmbito do direito das crianças, em que ele fala em direito das famílias. O direito das famílias peruano é amplamente influenciado pelo IBDFAN. Então, nós temos assim, o direito das famílias brasileiro tem uma grande participação em avanços ao redor do mundo. Pegando naquilo que a doutora Berenice falou há pouco, nós observamos, nas últimas décadas, uma grande transformação no retrato da família. Saiu de um retrato único, de um modelo único, de um caixilho único, para vários outros retratos, para várias outras possibilidades de formatação. Nós tínhamos unicamente a família tradicional, família de homem e mulher unidos pelo matrimônio, com filhos naturais. Inclusive, tocando aqui naquilo que você falou, Rodrigo, apenas recentemente, com a Constituição de 1988, que houve uma equiparação, uma igualdade da filiação, uma equiparação entre os filhos naturais e os filhos adotivos. Nós tínhamos, como o doutor Zeno, nosso grande amigo, costuma falar, nós tínhamos uma catalogação dos filhos. E hoje, com aquela democratização da família que foi trazida pela Constituição de 88, nós temos apenas filhos, independentemente da origem e do relacionamento dos seus pais. Nesse cenário de pandemia, a gente pode pensar, puxa, mas isso não vai influenciar, não vai ter reflexo nenhum nas famílias. Obviamente que vai, e um dos reflexos práticos, eu acho que mais patentes nesse momento que a gente vive, é em relação ao exercício das responsabilidades parentais. Responsabilidades parentais seria, em Portugal, o nosso equivalente ao poder familiar. Portugal utilizava a terminologia poder paternal. Essa terminologia foi abolida em 2008 com a nova lei do divórcio e se adotou responsabilidades parentais, que efetivamente evidencia retrata aquilo que é efetivamente o cuidado parental dos filhos. Nem é um poder, e também não é apenas paternal. É uma responsabilidade, é um cuidado que deve ser partilhado entre ambos os pais. No caso agora, doutora Berenice, com reconhecimento da multiparentalidade, tem que ser partilhado não apenas entre os dois pais, mas quantos pais houver. E nós sabemos que, diante dessa alteração de realidades familiares, se saiu daquela ideia da perenidade do casamento, de que o casamento era eterno até que a morte os separe. Nós temos, hoje em dia, o desfazimento e o refazimento das vidas
afetivas. Com isso, com o aumento das separações e dos divórcios, nós temos uma mudança, uma alteração na dinâmica de vida dos filhos. Os filhos que normalmente eram criados dentro de uma mesma casa pelos pais, passam a viver em uma lógica de guarda compartilhada, com ou sem a residência alternada, essa é a regra atualmente. E como é que fica? Como é que fica essa situação de exercício dessas responsabilidades parentais, principalmente no que diz respeito a ter o filho em sua companhia, o direito de convivência, nessa época de pandemia? A gente tem aí dois problemas nos dois extremos. Quando se fala em responsabilidade parental compartilhada, a gente presume que, se não vai existir um convívio 50% exato para um e para outro, para ambos os pais, vai existir algum equilíbrio. E é possível, a gente sabe que os pais deveriam conseguir separar o conflito conjugal do exercício da parentalidade, mas nem sempre isso acontece, e muitas vezes pode terminar refletindo na forma como aquele exercício da parentalidade é efetuado pós-divórcio ou pós-dissolução de união estável. E esse cenário de pandemia pode trazer dois extremos que são complicados. O primeiro deles é se utilizar da pandemia, do perigo de contágio, para dizer, não, agora você não vai conviver com o teu filho. A gente tem guarda compartilhada e o convívio era alargado, mas você não vai conviver com o teu filho agora, sem que exista uma razão objetiva para tal. E o segundo extremo, que também é complicado, é aquela pessoa que teve uma guarda compartilhada, mas, se pudesse, tinha deixado a guarda lá com a mãe para cuidar, ia ver o filho de 15 em 15 dias e olhe lá, e agora diz, não, agora já não dá para estar mais tanto com o Joãozinho ou com a Mariazinha, porque tem problema, né? Tem o problema da pandemia. E aí, nesse outro extremo, a pessoa fica se utilizando, agarra na pandemia como uma desculpa para não exercer efetivamente aquela parentalidade, que é não apenas um direito, mas também um dever. A gente tem que pensar que a convivência familiar, antes de ser um direito dos pais, é um direito dos filhos. Os filhos têm direito, na maior medida do possível, sempre que possível, de serem criados por ambos os pais. E ser criado por um pai ou por uma mãe pós-divórcio ou pós-solução de união estável não é ver a cada 15 dias, sair um ou outro domingo para tomar um sorvete e fica por aí. Não, tem que ser uma participação efetiva. E como é que a gente pode tentar não deixar que esses abusos, digamos assim, ocorram? Primeiro, tratar cada família como única. Dentro desse cenário de pandemia, a realidade das pessoas não são iguais. Como o melhor interesse da criança não é igual, como as famílias não são iguais. Vamos imaginar, uma pessoa, eu tenho a guarda compartilhada, eu fui casada, eu tenho a guarda compartilhada dos meus filhos, e a residência fixada comigo, a residência habitual comigo, e meu ex-marido tem uma convivência largada com os meus filhos, e por alguma razão, por algum
ressentimento é falar, não, agora eu vou me aproveitar, não vou deixar ele estar com os filhos, alegando a pandemia. A gente precisa analisar se tem uma justificação objetiva para esse empecilho. Tem pessoas dentro da casa, tem pessoas de grupo de risco, pessoas com doenças crônicas, com idade avançada. Essa criança, quando se desloca entre uma casa e outra, qual é o transporte que ela vai? Vai no carro particular, vai de transporte público? Tem que se analisar todas essas variantes, todas essas facetas para a gente conseguir identificar se realmente é uma preocupação com a saúde, não apenas da criança, e aí a gente tem que fazer um alerta também. A gente, quando analisa essa situação, a gente também tem que ver a realidade das pessoas que vivem naquela casa, uma ou outra. Tem algum idoso, tem alguma pessoa cardiopata que sofra, que esteja, por alguma razão, em grupo de risco, seja imunodeprimida, e por aí vai. Precisa se preocupar também, não apenas com a criança, mas com essas pessoas também, porque nós sabemos que qualquer pessoa, independentemente da idade, ela pode ser a transmissora do coronavírus, ainda que não esteja sintomática. Portanto, é preciso que a gente tenha atenção a esses pequenos detalhes, que é para poder identificar se aquela recusa, ou se aquele empecilho, ou se aquela alteração no modo do exercício das responsabilidades parentais se deve a uma preocupação efetiva com a saúde da criança e com a saúde das pessoas que compõem aquelas famílias, ou se o novo coronavírus está sendo utilizado como subterfúgio, como uma desculpa para se alterar aquela dinâmica, se alterar o modo do exercício das responsabilidades parentais. Uma outra situação que eu também poderia indicar como uma justificativa plausível para essa alteração, vamos imaginar que os pais tenham guarda compartilhada e um dos pais seja médico e esteja trabalhando no front, esteja trabalhando na emergência de um hospital que está lidando 24 horas por dia com casos de coronavírus. Também seria uma situação a ponderar. Como se poderia tentar minimizar esse afastamento físico, essa diminuição dos contatos pessoais presenciais, caso ocorressem? Hoje a gente tem uma maravilha que aproxima as pessoas e também ajuda muito no exercício da parentalidade, que é a tecnologia. Aliás, a tecnologia que está permitindo que nós estejamos juntos agora nesse momento. O fato de existir um afastamento físico das pessoas não quer dizer que aquela relação precise ser cortada. É preciso trazer alternativas de aumento, de fomento nesses contatos, através ao invés de fazer lives acadêmicas, lives parentais, disponibilizar quando as crianças são menores, não tem celular ainda, disponibilizar um momento para que aquelas crianças possam estar com aquele pai ou com aquela mãe, ainda que de forma virtual, contando o dia, conversando por vídeo, enfim, fazendo aquilo que faria com os contatos que teria como se estivessem convivendo pessoalmente naquele momento. Então, o que eu traria de mensagem em relação a isso? Primeiro,
não se cair na tentação de se criar presunções em relação a essa situação. Uma presunção de que a convivência pessoal tem que se manter a todo custo ou que a convivência pessoal tem que ser interrompida a todo custo. Cada caso tem que ser visto como um caso, analisando as singularidades da vida daquela criança e também daquelas famílias. E, nesse caso, também entra em jogo a responsabilidade social dos advogados, de orientarem os clientes e de dizerem para os clientes, olha, isso aqui não é, isso aqui não é desculpa para você pedir uma interrupção ou uma alteração no regime de convivência da criança. É preciso também que a gente, e aí eu falo como advogada também, que a gente exercite um pouco aquela responsabilidade que nos cabe como patronos das causas, principalmente no âmbito das famílias, quando estejam em causa relações familiares com filhos. Uma coisa como eu costumo dizer, colocar a faca nos dentes para ir brigar em causa de dois adultos. Outra coisa é você atuar sem responsabilidade, sem freios, em causas onde existam crianças. E nessas causas a gente está, de um lado, com o adulto, do lado, e as crianças sempre no meio. Portanto, é preciso que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade para evitar que essas relações sejam suspensas ou interrompidas ou perturbadas sem uma necessidade efetiva, sem uma razão objetiva que assim justifique. E, nesse primeiro momento, seria isso que eu traria para vocês, e devolvo a palavra ao Rodrigo para abrir os debates e colocar as perguntas que eventualmente existam. Então, muito obrigado, Mariana, é sempre um prazer lhe ouvir. E lembrarmos que esse ano, as duas professoras mencionaram a questão dos filhos, né? Estamos completando 30 anos, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aquelas famosas 3 leis, né, que surgiram em 1990, né, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Bem de Família, o Estatuto da Criança e Adolescente, no nosso caso, esse último mais próximo do nosso debate, propriamente. Então, lembrar que nós estamos completando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já é uma vitória, nós temos um estatuto que está sobre o tema, um tema importantíssimo, né? Eu tive a oportunidade de lecionar essa matéria na Universidade de São Paulo também, e com 30 anos já, né? Então, uma matéria que está, digamos assim, tem um corte transversal em relação a todas as demais, né? Então, eu não sei se o Fábio só me deu uma orientação, né? Você gostaria de levantar as perguntas do chat ou eu poderia já colocar, eu queria ouvir mais ela sobre outros pontos também, se eu pudesse. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer só uma integração com o chat rapidamente. Isso, legal. E aí eu já te devolvo já a palavra para você poder estar interagindo já com as expositoras. Queria agradecer, olha, que exposição maravilhosa da Mariana, deu uma ampla visão. As pessoas, muitas vezes, elas ficam reclusas, sem saber o que fazer, que postura tomar. Então, eu acho que essa informação é de suma importância. Doutora Maria Berenice, olha, é uma satisfação, é uma honra sempre ouvi-la, a sua paz, a paz da sabedoria, né? Que traz assim o conhecimento, ele flui, né? E nos engrandece, né? Então vamos dar uma chegada então no chat, só para a gente só ver o que os internautas eles estão falando aqui. Olha, a Magnólia Silvestre, ela é vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo, tá? Ela está dando um toque aqui, diz que ela está assistindo a live, está dando um abraço para todo mundo.
né? O Diego Mendes Souza, eu tinha falado antes aqui, entre nós, que tinha um poeta, né, que a gente estava conversando sobre poesia. Esse é o Diego Mendes Souza, membro da academia, nosso confrade também, da Academia Brasileira de Direito, que se faz presente aqui hoje. Diego, muito obrigado pela presença. Jane Valdez, uma maravilha ver a nossa Berenice, o Fábio Capilé e demais participantes. Cá de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Estou junto com vocês. Né? O Davi Gomes, boa tarde. O Eduardo Calmon, que é um juiz de direito aqui, o diretor do fórum, inclusive, da Grande Cuiabá, na verdade, aqui de Várzea Grande, aqui. Muito bom, muito obrigado pela presença, Eduardo Calmon. O Altair Marinho, ele fala assim, ó, ele fala o seguinte: ministro a disciplina de direito das famílias, na Universidade Federal do Acre. Fiz a abertura do semestre fazendo referência à professora Maria Berenice Dias, a quem tenho extrema admiração. Olha que maravilha, viu? O Biraci também, Félix aqui, dá os seus aplausos, presente, né? Temos aqui a Janine Calmon, que é esposa do Eduardo Calmon, que é uma pessoa muito alinhada nas questões jurídicas no estado de Mato Grosso. Ela exterioriza aqui quanta honra ouvi-los, né? Temos o Biraci Félix, que é do TJ, mediador judicial, uma boa tarde, né? E também temos a Cristiane Neves fazendo presença e a Mariana Gomes de Oliveira, ela é integrante do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, da Comissão de Direito de Família de Mato Grosso. Ela expõe excelentes esclarecimentos do direito das famílias, né? E também tem o Ronaldo Figuri, que acabou de entrar aqui, vou pegar já aproveitando aqui agora, professora Maria Berenice, que saudades. Então, muito carinho aqui no chat, e eu já devolvo a palavra para o Rodrigo Vaz Sampaio, que vai fazer as ponderações e as perguntas dirigidas às expositoras. Eu posso antes fazer uma pergunta e uma colocação? Pode, lógico. Opa, professora, Bom, lógico. Primeira pergunta. Se vocês, meninos, se tratam por confrades, nós, meninas, como é que nos tratamos dentro da comunidade? Olha, tem pessoas que não gostam muito da terminologia, mas são confreiras, né? O pessoal coloca... Não. Mas assim, olha, na verdade, eu vou sempre tratar vocês como pessoas amigas do meu coração. Essa é a verdade. Vamos nos referir aqui mais informalmente, então. Ficamos mais tranquilos assim. Mas nós temos que oficialmente trocar esse nome. Gente, em primeiro lugar, manter as tradições, nós já vimos que não dá nada. Nós duas, eu e a Marina, só estamos falando em mudanças, sabe? E às vezes assim, tem que mudar as palavras para mudar os seus próprios conceitos, como diz o Rodrigo, né? É uma questão de conteúdo e continente. Então, nem confrade, principalmente não confreiro. Então, nós vamos fazer um movimento das mulheres na academia. Eu não sei se nós estamos meio a meio, das 40 são 20 mulheres e 20 homens, como eu achava que deveria ser. Mas acho que não. Eu tenho certeza que a Mariana entra nesse movimento. Maravilha, maravilha. Ótimo. Quem sabe todos os acadêmicos e acadêmicas. Acho que é mais bonito. Não, confrade. Com certeza. Eu sempre fui contestadora, não podia deixar, não. Com certeza. Não, mas não esperamos outra coisa, professora. Acho que a Mariana ia falar. Desculpa. Mariana, você ia falar alguma coisa? Estava louvando os 30 anos do ECA e eu concordo que, sabe, foi um divisor de águas, né? O ECA, que transformou crianças e adolescentes de objetos a sujeitos de direitos. Exato. Exato. Proteção total, que foi segurada pela Constituição, sabe, veio essa lei que sempre foi considerada uma das melhores do mundo. Só nós temos que atentar uma coisa, né? Ela já foi modificada mais de 30 vezes. E mesmo assim, sabe, ficou assim, sabe aquelas, principalmente mulheres, que já fizeram milhões de plástica e não adianta nada. O ECA está quase assim, nossa, ele já foi tão mexido e ainda não mudou na sua essência. Ou seja, que o conceito de família, o conceito de vínculos parentais, isso tudo houve uma mudança muito significativa. Só que o ECA continua sacramentando o conceito de família biológica.
E isso tem um efeito extremamente danoso, e acho que esse é um dos grandes temas que está envolvendo agora o próprio IBDFAN, com relação àquelas crianças que são afastadas do convívio familiar. Por comum e depois do Brasil. Maus tratos, por, não sei, né? Pelo motivo que for, mas são literalmente depositadas num abrigo onde... Altar Mairinha mulher, viu? Você viu aqui? Ô, Fábio, acho que a gente está ouvindo um eco aí da sua parte. É verdade. Professora Maria Berenice, desculpa, cortei a senhora, mas é que eu estava querendo ouvir a senhora. São levadas, são depositadas lá ficam na esperança vã de que o Estado vai fazer alguma coisa, que mãe largue droga, que pai vai trabalhar, que não sei o quê, e a criança fica. É quase um fetiche do Estado para manter a criança na família biológica. Isso, sabe? Quando o conceito e as próprias decisões, tem até um tema no STJ dizendo exatamente isso, que a prioridade é da família afetiva, do vínculo de filiação socioafetiva. E assim, o que a criança precisa? A criança precisa de um lar. Não adianta tentar com a família biológica, ou senão com a tal da família extensa, que não existe. Né? Porque se existissem aqueles parentes com quem a criança tem um vínculo de afetividade, a criança não teria ido para um abrigo. Então, esses parentes, sabe, teriam atendido essa criança sem essa necessidade. Então, assim, todo este procedimento e essa... sabe, a última opção, por exemplo, é a adoção, essas crianças ficam anos depositadas naqueles abrigos. Se tornam inadotáveis, né? Sabe? Porque assim, aí que o Ministério Público vai depois entrar com a ação de instituição de poder familiar, aí a Defensoria Pública recorre sempre. Bom, aí quando esse trânsito está tudo em julgado, essa criança já passou 10 anos lá dentro depositada, sabe? E, em primeiro lugar, assim, o tempo da criança é muito diferente do tempo do adulto. Então, a cada ano para uma criança corresponde a 10 anos para um adulto. Então, se eu pensar, nós ficaríamos 10 anos dentro daquelas instituições que são péssimas, instalações péssimas, sem um atendimento assim. Então, quando eu concordo, sabe, com esse reconhecimento do que o ECA foi, mas ele está deixando muito a desejar, tanto que o IBDFAN criou o projeto Crianças Invisíveis, exatamente tentando fazer propostas de agilização, de alteração do próprio ECA, para trazer procedimentos que no ECA não tem, só tem prazo, mas prazo não adianta nada botar prazo, diminuir prazo, como se fosse uma grande reforma, diminuir os prazos. Os prazos é de 6 meses, agora é 3 meses, prazo não sei o quê, não adianta nada, que são prazos que não são cumpridos, isso não gera nada. Então, assim, eu sempre que reconheço os méritos do ECA, eu sempre acho indispensável a gente chamar a atenção, sabe, da necessidade de sua atualização nesse aspecto de supervalorização da filiação biológica. Acho que a Mariana concorda comigo, né, Mari? Concordo. Eu acho que é uma preocupação muito grande de se acelerar esses processos. Como a senhora estava a falar, um ano para uma pessoa, seja um adulto, seja uma criança, ficar institucionalizado, aquilo já é um dia já é demais. Imaginemos os anos que demoram até essas crianças se tornarem adotáveis e quando entram na fila da adoção, ainda tem aquilo, tem que ver se está na idade. As crianças que são maiores têm uma chance muito menor. Não é assim a cada ano que passa, a cada dia que passa, a criança vai perdendo chance de ser adotada. Então, é preciso que se acelere esse processo todo e que o ECA perca esse fetiche de querer a todo custo manter a criança dentro daquela família biológica. Obviamente, é preciso que haja uma investigação, é preciso que se determine efetivamente essa criança não tem condições de ficar nessa família. Não tem, não vamos sair procurando se o primo, se a tia, se o tio-avô, se fulano quer. Não, essa criança aqui está
não pode ficar o Deus dará. Ela precisa ser colocada em um ambiente familiar, um ambiente que não é de uma instituição. Portanto, eu estou de pleno acordo com a senhora no que diz respeito a essa necessidade, que é uma necessidade premente. Essas crianças precisam não apenas de afeto todo mundo precisa, mas de cuidados efetivos. E essas instituições, por melhores que sejam, e não é a realidade do nosso país, não conseguem não conseguem preencher as necessidades que uma criança necessita para ter um desenvolvimento pleno, físico, psíquico, emocional, etc. Qual é a realidade nesse teu país, Mariana? Bom, a realidade aqui é que existe isso que não existe no Brasil. As famílias aqui são muito estruturadas em redes. Portanto, ainda que um casal se separe, sempre as pessoas ainda vivem muito juntas, quando não estão na mesma casa, estão em casas coladas umas nas outras. Portanto, essa situação de falta de cuidado não é comum aqui. O que acontece, e aí isso foi levado à Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, que está existindo um aumento dos casos do que a gente chama no Brasil dos abandonos selvagens, né? Dos abandonos selvagens e também dos infanticídios. Mas aí são casos de mulheres que engravidam fora do casamento. Timor-Leste ainda é uma sociedade muito, muito tradicional, que ainda dá um prestígio muito grande à união matrimonializada. Então, aqui está se discutindo, obviamente, não se discute o aborto, mas se está discutindo a questão do parto anônimo. Isso foi suscitado em um relatório da Provedoria de Direitos Humanos e Justiça. A possibilidade de uma mulher ter uma criança em um hospital e não ser obrigada a registrar e nem a levar aquela criança consigo, ao invés de abandonar no meio da rua ou mesmo de abandonar no meio da rua. Às vezes se encontra as crianças em sacos plásticos ainda com cordão umbilical, enfim, situações que a gente já viu bastante no Brasil também. Ter uma solução que resguarde o direito à vida das crianças e também o direito das mulheres, né? Então, mas em relação a essa questão da criação dos filhos, doutora Berenice, aqui nós temos ainda uma realidade grande dessas redes de afeto, né? Dessas redes de cuidado. Só para esclarecer para os internautas que estão entrando nesse momento, a doutora Mariana Chaves, ela está morando hoje no Timor-Leste, né? Ela tá colocando uma realidade do país dela, fazendo um comparativo, né, em relação à situação vivenciada no Brasil. Eu já queria introduzir uma pergunta, aproveitando que eu já estou falando acerca da doutora Mariana. Você apresentou muitas questões relativas à pandemia, né, principalmente dos lares, e com relação também a situações que poderiam alterar as relações familiares nesse período. E foi citado, por exemplo, situações justificáveis, como é o caso de pessoas que trabalham na saúde, né, que teriam a guarda, em decorrência de ele estar numa situação de risco, essa guarda poderia ser alterada, mesmo que fosse de forma provisória. Como é que fica aquelas situações em que a situação em tempos normais seria análoga até uma forma de sequestro de uma criança, de pessoas que muitas vezes não moram nos mesmos estados ou não moram nas mesmas cidades, aonde os pais se negam à devolução, né, da própria criança no tempo que foi determinado, sob a alegação de transporte e outras coisas mais que não se enquadram nesse contexto
crítico da pandemia e que muitas vezes seria um subterfúgio para exatamente romper esses critérios legais existentes no direito de família. A gente tem uma realidade que existe desde sempre, né, dos chamados sequestros interparentais. Obviamente, quando há um incumprimento de uma determinação judicial, um incumprimento de um acordo de guarda, aquela pessoa que está do outro lado, que está vendo que aquela determinação, que aquela sentença ou que aquele acordo está sendo descumprido, o primeiro passo dela é procurar a justiça, até porque isso pode implicar em uma reversão do modelo da guarda. Vamos imaginar, existe uma guarda compartilhada, isso o judiciário pode entender que é um caso de reversão para uma guarda unilateral, inclusive de modo, diria, definitivo, mas não provisório, não seria uma justificação para se fixar a residência daquela criança exclusivamente com aquele progenitor, e inclusive alterar a forma do exercício das responsabilidades parentais em outros aspectos que não apenas aquele de ter o filho em sua companhia. Portanto, é preciso, aquilo que eu falei há pouco, Fábio, é preciso que quando as pessoas vão ter determinada postura e ter determinado comportamento com fundamento, e comportamentos que violem uma sentença judicial ou violem um acordo de guarda, é preciso que tenham bastante atenção se é uma justificativa plausível. E, obviamente, tem que existir uma comunicação à outra parte. Se eu simplesmente não devolvo o meu filho e não digo nada, não devolvo para o pai, eu não devolvo para a mãe que tem a residência habitual com o filho, não digo nada, obviamente isso é uma situação que vai me complicar bastante. Se aquela pessoa for bater as portas do judiciário, o cenário, para mim, vai ficar muito ruim, e a probabilidade de haver uma alteração no modelo de guarda e que aquela alteração me ser muito desfavorável é grande. Portanto, é preciso que exista boa-fé das partes, é preciso que exista comunicação e, obviamente, é preciso que as coisas sejam feitas da forma adequada, da forma legal, porque senão isso pode ter um reflexo não apenas negativo nas relações do meu filho, mas também nos efeitos legais que aquela minha postura, aquele meu comportamento inadequado possa causar. Rodrigo. Fábio, meu caro, eu não lhe ouvi. Você travou o seu som. A palavra é sua, tá? Fica tranquilo. Obrigado. Não sei se a professora Maria Berenice quer falar algum comentário sobre o que a Mariana disse, professora? Não, deseja? Eu concordo plenamente. Porque, assim, quando em países diferentes que há esse deslocamento, bom, aí se chama sequestro internacional, aí entra a Advocacia Geral da União, o processo corre na Justiça Federal, que eu acho que até é um equívoco, né? Mas, assim, quando isso acontece dentro do âmbito do território, bem complicado, assim, né? Para comprovar que isso, eventualmente, aliena a aflição parental, de um lado, e, de outro lado, até que ponto o fato de alguém ter um filho está impedido, sabe, de exercer o seu direito de ir e vir, ou seja, de se mudar de um lugar para outro, né? Ou porque arranjou um emprego, ou porque arranjou um namorado em outra cidade, enfim. Uhum. Não, eu acho, só para avisar, já passamos das 6 horas, né? Eu acho que a gente podia, se o Fábio concordar, fazer uma última rodada e também depois já nos encaminharmos para o encerramento, né? Porque senão eu acho que nós temos um limite aqui, se eu não me engano, né, Fábio? Vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma chegada rapidinho no chat e a gente já volta para as considerações finais, tá? Queria o Diego Mendes, ele colocou
uma felicitação aqui. Parabéns, doutora Maria Berenice Dias, seu pioneirismo nos estudos do direito das famílias e seus conceitos. Minha maior referência, né? Eu queria aqui, só fazer uma escusa aqui com a Altair Marinho. Na verdade, ela fala, doutor Fábio, eu sou do sexo feminino, professor Altair Marinho, tá? Mas a questão da dinâmica dos nomes, às vezes a gente não tem como prever. Desde já fica aí a nossa consignação, tá? Juliana Jaquim, ela parabéns a todos, parabéns, doutora Mariana, doutora Maria Berenice, doutor Fábio, doutor Rodrigo, IBDFAN, MT, congratula esse importante debate. Salvo engano, a Juliana é presidente do IBDFAN aqui em Mato Grosso, está congratulando a participação aqui e esse evento. Então, a gente já passa, então, passo a palavra para o Rodrigo, né, para conduzir novamente, já vamos para as considerações finais. Rodrigo, a palavra é sua. Na verdade, são só as considerações finais, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a professora Maria Berenice Dias, né, pela presença dela. Eu sei da agenda ocupadérrima da agenda dela que ela tem, né, altamente demandada. Também agradecer a Mariana, principalmente ter acordado cedíssimo para estar com a gente, né? São 6 da manhã, acredito, agora no Timor-Leste, 6 da manhã passados, são 12 horas de diferença. Então, realmente é do outro lado do mundo, né? E dizer que realmente a gente precisa de debates relacionados ao ramo familiar, né? Então, isso também demonstra o nosso compromisso da Academia Brasileira de Direito com o público em geral e com cada um dos que nós somos envolvidos, né? Então, já vou passar para as considerações finais da mesa. Professora Maria Berenice, a senhora gostaria de fazer as suas primeiras considerações finais? Não, eu só gostaria de deixar uma reflexão, né, para as pessoas que estão nos assistindo e participando, porque, assim, as questões que dizem família, conciliação, isso é o que diz com todos nós, né? Não tem quem não tem uma família, não tem quem não viva numa família, não tenha vivido numa família. E assim, e o Paulo Lins Silva disse muito bem, sabe? É o mais humano de todos os direitos. E quando se fala em direito das famílias, a gente sempre tem que enxergar assim, a ética que deve permear as relações familiares. Que este envolvimento das pessoas, sabe, precisam sempre ser pautadas por este marco maior, né, que é fruto deste novo conceito de família, de responsabilizar as pessoas pelos seus afetos. Acho que esse novo rumo está marcando o direito das famílias no mundo inteiro. Quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, de estar aqui com a Mariana, dizer que eu estou com muitas saudades dela, sendo da Liette, a mãe dela, que é uma querida, e deixar um meu grande abraço para todos e agradecer todas as manifestações, na hora que eu fiquei com o coração encharcado de afeto. Um beijo. Mariana, por favor, Mariana, suas considerações. Desculpa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma grande honra participar de qualquer intervenção, qualquer evento com a doutora Maria Berenice Dias, que é uma das minhas grandes mentoras intelectuais, uma pessoa que eu conheci no começo da minha vida acadêmica e que muito do que eu sou hoje como jurista e como pessoa também eu devo a ela. Teve e continua tendo uma grande influência na minha vida acadêmica. Aliás, o primeiro artigo que eu escrevi na vida foi em coautoria com a doutora Maria Berenice, e o primeiro artigo... Não sabia, Mariana. Não sabia. Oi? Não sabia? Não sabia. Isso foi em 2007, o artigo chama As Famílias Homoafetivas no Brasil e Portugal, está publicado na Revista Portuguesa de Direito da Família. Não sabia mesmo. Olha, que curioso. Muito bom. E o primeiro artigo que eu publiquei sozinha na vida foi uma obra co-organizada pela doutora Berenice, que chama
Eu já não me lembro. Foi uma obra que era escrito sobre direito das famílias, uma perspectiva luso-brasileira, e o meu tema era famílias paralelas. E eu me lembro, eu olhei para a doutora Berenice e falei, doutora Berenice, mas como é que eu vou escrever sobre isso? Ninguém nunca escreveu. Ela, bate, por isso mesmo tu tem que escrever. É isso aí, olha. E foi assim durante a minha convivência, todos esses anos com a doutora Berenice, quando aparecia uma oportunidade que ela me convidava para escrever, para publicar, era sempre assim um tema um tema novo. E eu dizia, mas doutora Berenice, alguém tem sempre que começar a falar. Portanto, queria deixar registrado aqui para a senhora que a senhora não é apenas uma inspiração para essas pessoas que comentaram aí no chat, que claramente a senhora é, mas foi e continua sendo uma inspiração para mim, uma grande influência no meu trabalho, e, obviamente, essa influência, por onde eu passo, ela termina deixando uma sementinha. Portanto, assim, a minha gratidão à ABD pelo convite para estar com vocês aqui hoje, principalmente trocando ideia e debatendo aqui com a nossa papisa do direito das famílias. Então, muito obrigada, e muito obrigada àqueles que estão nos assistindo pela participação, pela audiência, pela atenção aqui, voltadas para um tema que nos é um ramo do direito que nos é tão caro, como o direito das famílias. Rodrigo, as suas considerações também. Não, na verdade eu já as fiz, né, Fábio, de agradecimento. Olha, eu queria agradecer a doutora Maria Berenice porque está de uma forma muito carinhosa aqui com a gente. É sempre uma honra muito grande ter os seus ensinamentos, né? Através das palavras da Mariana, a gente sabe a influência que foi dada por você, né? Olha, eu não estou falando senhora porque é uma exigência, viu? Então, por você, em decorrência do seu ensinamento, seu pioneirismo. Então, é muito gostoso a gente estar aqui hoje no ambiente ouvindo essa sabedoria e dispondo dessa sabedoria toda. Mariana, você é uma pessoa nova, uma pessoa uma pessoa que exatamente busca, né? Certamente a doutora Maria Berenice, ela lançou essas responsabilidades para você, porque você sabia muito bem que você sabia carregar o jugo, que você tinha todas as condições, o brilhantismo da sua mente, visando alcançar o que você já é hoje. Muito obrigado pela sua participação. Eu creio que você esclareceu sobremaneira a toda a comunidade jurídica e a sociedade como um todo, né? Eu queria também agradecer o Rodrigo Vaz Sampaio, direto eu brinco com ele, mas ele é uma pessoa extremamente especial. É uma pessoa que tem um coração grande, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa... Travou, deu uma travada. Ele fez com que a live ficasse leve, tá? E tivesse esse desdobramento todo. Queria agradecer também a Online Certificadora, que é uma empresa de certificação digital que apoia essa live, e graças a ela nós estamos aqui hoje, através da academia, para desenvolver esses trabalhos. Então, um trabalho técnico, um trabalho muito legal, que hoje as lives da academia são realmente de extrema qualidade, exatamente por esses apoiadores. E também eu queria agradecer o pessoal que participou conosco. Vocês que estão ainda aí no chat, vai lá, dá uma curtida, se inscreva no nosso canal, sabe por quê? Todas as quintas-feiras nós estamos aqui. Nós estamos com uma temática diferente. Hoje, nós estamos falando de direito de família. Amanhã, amanhã que eu falo, no futuro, quinta-feira que vem, nós estaremos tratando de outras matérias, constitucional, penal, administrativo, todos usamos o direito. Semana passada estávamos falando de literatura. Então, é uma forma que a gente tem de estar se aprimorando e realmente tendo um canal que a gente possa realmente engrandecer
e aglutinar em nosso conhecimento. Agradeço a todos pela participação e eu queria deixar uma mensagem final. A ABD está conectada em você. Muito obrigado a todos pela participação. Que bom, que bom. Obrigada. Tchau, tchau. E vamos permanecer na sala aqui para a gente conversar. Eu quero absorver um pouco desse conhecimento aqui.